O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. É o capítulo 5, né? Eu não mencionei. Vou partilhar do versículo 1 até o 12. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e ensinava dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus, palavra que nos orienta, que nos liberta, que nos salva. Agora sim, podemos sentar? Muito boa tarde a todos. Eu acolho mais uma vez com muito carinho a presença de cada um de vocês para juntos neste dia, nesta grande festa. É claro que, como a irmã disse anterior, parece uma festa íntima, e é isso que estamos vivendo nesses tempos, né? É uma coisa um pouco mais restrita, mas duas festas celebramos hoje, além de ser o domingo, o grande dia do Senhor. Todas as vezes que uma grande festa cai no meio de semana, a igreja transfere ela para o domingo para que seja mais exaltada. É o caso do dia de hoje, que é a Assunção de Nossa Senhora. E, coincidentemente, o dia de São Roque caiu no domingo. E, em muitos casos, é transferido para a segunda-feira. No caso de hoje, também esta grande solenidade de Nossa Senhora. E eu confesso para vocês que desde quando me fizeram o convite, eu fiquei meditando e refletindo sobre isso. Até que o Senhor, nos meus estudos e buscando um pouco mais, eu pensava assim como a minha esposa mencionou aqui na frente. Todos os santos da Igreja Católica foram devotos de Nossa Senhora. Todos, sem exceção de nenhum que possamos imaginar. E então, eu fazendo memória, cheguei na seguinte conclusão. Claro, São Roque, ele não foi uma criança comum. Até porque a sua mãe, Dona Libéria, dizem que de idade já muito avançada, não ainda tinha engravidado, mas que tinha um grande desejo de engravidar. E como é o caso de todas as mães que têm um desejo de engravidar, busca-se naquela mãe das mães, que é a mãe do Salvador, que era a mãe dela. E sendo Dona Libéria, a mãe de São Roque, muito devota de Nossa Senhora, foi confiando até que Nossa Senhora os presenteou com o menino Roque. Então, se ela, mãe do Roque, era uma devota apaixonadíssima de Nossa Senhora, e hoje, no dia da Assunção de Nossa Senhora, celebrar o dia de Roque, ela poderia dizer meu Roquinho, imagina quanta alegria não seria para esta mãe. E ainda, nós podemos imaginar, se alguém pudesse dizer, mas nesse ano então, como caiu no domingo e é a festa da Assunção, vai passar despercebido Roque. Será que ele ficaria um pouco chateado? Roque não ficaria de maneira nenhuma chateado.
pois em tudo na vida que ele fez era para exaltar o nome de Deus e da sua mãe Maria Santíssima. Então essa festa vinculada. Hoje, como eu disse, a igreja celebra esta grande festa da Assunção, exceto algumas cidades. Por exemplo, ou padroeira, é o caso da minha cidade de São Roque. Hoje, na cidade de São Roque, não se celebra a grande festa da Assunção. É muito provável que teve 2 ou 3 celebrações, mas celebra-se São Roque, pois é o padroeiro da cidade. E eu, refletindo sobre esse fato, agora no ano de 2020, completaria aí pelo menos 705 anos, se nós pegarmos lá 1295, 705 anos da vida deste homem que nunca foi esquecido. Então, só porque caiu a festa no domingo, é claro que não seria. Já se passaram 700 como eu disse aqui, 705, quase um 700 redondo aí. Ele não seria, não é e não está sendo. Mesmo nesta restrição, respeitando todos os decretos, é claro que é para um bem comum, nós dentro do nosso coração, juntamente com a senhora, com a sua família, nós nos alegramos com tantos e tantos e tantos devotos de São Roque aí, nesse mundo inteiro. Nós podemos imaginar hoje na França, que é o seu país de origem, de São Roque, a grande alegria que não é, aquelas cidades aonde que ele passaram, que ele peregrinou, quanta alegria não é fazer memória desse grande homem de Deus, este dia, deste grande homem de Deus. E o Senhor coloca no meu coração esta passagem de Mateus capítulo 5, que fala muito diretamente, deixa eu olhar a hora aqui, eu não olhei no início, mas não quero me alongar, fala muito diretamente a respeito da vida desse grande homem de Deus e para todos nós também. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, começa Jesus dizendo. E ele diz muito bem, não é somente bem-aventurados os pobres. Alguém pode até discordar de mim, pode até me questionar, mas eu vejo por aí uma grande massa de propagação, não sei o que, nós temos que correr atrás dos pobres, tem que isso, que aquilo e tal. Eu vejo fatos de pessoas, inclusive até sacerdotes, até alguns bispos que chegaram a dizer que mais trabalha nisso, naquilo, defendendo os pobres, os indígenas, e que nunca batizou um indígena. Então, eu vou aqui no Evangelho. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre. Bem-aventurados os pobres? Também. Bem-aventurados também os classe média? Também. Bem-aventurados os ricos? Também. Até porque São Roque era um jovem muito rico, Muito rico. É claro que ele não se apegou na sua riqueza. Os pais dele, que era funcionário do governo da época, e ele ficou milionário muito cedo, Porque ficou órfão por volta dos seus 15 a 20 anos de idade. Imagina um jovem com tudo isso à sua disposição. O que ele poderia pensar de tantos e tantos e tantos projetos? E tinha, como nós falamos, à sua disposição, mas tinha um coração puro. Então, ele não era pobre, mas tinha um coração de pobre. Não deixou se apegar, não deixou se levar pelos bens, pelos os prazeres da riqueza, por aquilo que a riqueza poderia conquistar. E eu volto mais uma vez, recapitulando, dizendo, não quer dizer que pelo fato dele ter abandonado tudo, e absolutamente tudo para fazer a vontade de Deus, aqueles que não deixou de fazer a vontade de Deus. Não. Existem pessoas que têm posses, bens, poder, e que fazem, mas têm dentro de si um coração de pobre. A gente, como eu dizia, a grande maioria dizendo, não, nós temos que evangelizar. E às vezes, e me desculpa dizer, às vezes nem se fala muito de evangelizar os pobres. Isso me incomoda. Sério mesmo. Não sei aonde que o senhor está me escutando, a senhorita, mas se fala muito de ajudar os pobres, mas pouco se fala de evangelizar os pobres. O pior de tudo é um pobre de um coração avarento, orgulhoso, vaidoso, soberbo, e foi lá e recebeu muitas e muitas marmitas, muitos e muitos auxílios, muitas e muitas cestas básicas, mas às vezes nós não falamos de Deus,
para aquele coração ser aquebrantado, para ser perdoado. Às vezes, muitos pobres que, quando tocam em algum determinado detalhe, já saem, nossa, que não sei o que eu não perdoo de maneira nenhuma. E às vezes está naquela situação justamente por causa da falta de perdão. Muitos dos que estão aí na rua, com todo respeito, com todo carinho, é justamente por falta de obstáculos que não tiveram a capacidade de superar diante de situações. Então, nós aprendemos esse pequeno parêntese aí da vida do pobre, né? Os que choram porque serão consolados, os mansos porque possuirão a terra. Eu disse que seria breve. Os que têm fome de justiça. Aqui nós paramos diante da nossa realidade, da nossa sociedade hoje, pedindo a intercessão, invocando a presença de São Roque, um homem justo em tudo, para pedir, Senhor, dai-nos a graça de ser homens e mulheres que clamam por justiça. Porque nós temos um grande hábito de colocar a culpa em tudo e em todos. Essa é a grande verdade. Na escola nós culpamos o professor. Às vezes o filho em casa culpa o pai. No munícipe nós culpamos os legislativos. Culpamos os dos órgãos estaduais, federais. Mas às vezes nós não estamos fazendo a nossa parte. O tema que a coordenação sugeriu para nós, São Roque e o desejo de fazer o bem. Quando se vive uma vida de justiça, de retidão, de coração manso, ainda que você não seja um pobre, mas que tenha um coração de pobre, pode ter toda certeza, você já está contribuindo e muito para essa sociedade tão injusta que vemos aí. Tão injusta. Eu lembro que no início desta pandemia, nós da comunidade, através do trabalho social, ajudamos algumas famílias e eu fui atrás de um botijão de gás para levar para uma família, é claro, extremamente carente. Ali nós podemos dizer uma extrema pobreza. E eu rodei a cidade de Ibiúna, Vargem Grande e os contatos aqui de Cotia, Alumínio, Mairinque, São Roque, Ibiúna, e não se encontrava um botijão de gás. Por quê? Justamente porque as pessoas armazenaram tudo para si. Os donos de depósitos falaram para mim, chegou um cliente aqui e comprou 5. Eu não pude fazer nada antes de você chegar. Então, olha isso. Nós precisamos parar e entender. Isso não é justo. Alguém está precisando. Não é porque eu tenho dinheiro. Não é porque eu sou pobre, mas isso, aquilo. Não, eu posso ter 4, 5 em casa e eu esqueço. Então, não tem o senso de justiça. E em muitos outros aspectos nós podemos imaginar. Eu quero hoje, aqui junto com vocês, eu não sou aqui na frente, então você é o modelo, é o exemplo. Não, eu quero junto com vocês. Nós queremos crescer, queremos ter esse desejo dentro de nós, de fazer o bem, de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus implica nós fazermos um filtro nos seus mandamentos, né? Todos, desde o beabá lá na catequese, conhecem os mandamentos. Então nós vamos fazendo um filtro. Aonde que eu estou falhando aqui? E não há ninguém que não possa fazer o bem, seja ele mais pobre, seja ele mais rico. Não há ninguém que não possa contribuir. Até mesmo um simples gesto de um abraço. Quantas experiências, e aqui eu volto a dizer, eu fiz com moradores de rua. Me recordo de uma historinha que é claro que são tantos fatos marcantes que não me esquecerei de maneira nenhuma, que um chegou para mim e falou assim, irmão, você já viu alguém sem uma orelha? Eu lembrei, eu falei, nunca vi não, mas eu até tenho um conhecido que ele tem só um pouco da orelha assim, né? Você já viu alguém sem isso, sem aquilo? Foi falando, sem uma perna, eu falei já viu alguém sem um dedo? Eu falei já viu alguém sem um braço? Eu falei já. Aí chegou um momento, ele falou, você já viu alguém sem um ombro? Eu falei, nossa, para ficar sem um ombro, a pessoa vai tirar a metade dele, não tem como. Eu falei, não. Ele diz, pois então, é uma lição para nós. Você sempre vai encontrar um ombro amigo. Nunca vai encontrar alguém sem um ombro. Por mais inferior, por mais incapacitado que possa ser, todos nós podemos contribuir de alguma forma. Amém? Eu posso, você pode, nós podemos. E como eu disse, com esse coração de pobre, com esse senso de justiça e com esse ombro, nós podemos fazer muito.
dentro do nosso cantinho. Não importa se você viaja para outros estados, outros municípios, se você vai longe, é um grande missionário. Não. Pode ter toda certeza. O meu testemunho dentro da minha casa, no meu cantinho com a minha esposa, faz uma grande diferença para a sociedade. Como alguém até falou para nós ontem, diante de uma missão via Skype, e depois ela testemunhou que não sei o que e tal, o fato de estarmos juntos ali, eu e ela no sofá rezando. Louvado seja Deus, nós também podemos fazer muito. Então, um dos pontos muito importantes que todos nós devemos fazer, independentes de ricos ou pobres, de classe, é confiar na providência divina como São Roque confiou. São Roque, ele confiou, como eu disse, ele teve a coragem de deixar tudo. E ele confiou inteiramente na providência divina. São sinais que acontecem conosco. Sinais como aquele cachorro, como objetos, como instrumentos, como, às vezes, nesse caso, até um animal que se coloca para ser canal da providência divina nas nossas vidas. Quando somos homens e mulheres que confiam inteiramente na providência divina, pode ter toda certeza, nunca seremos desamparados e fazemos muito. Nós possamos imaginar aquela missão, aquele cachorro ali levando o pão, um canal da providência divina. Na lógica humana, alguém jamais imaginaria, mas Deus tem seus meios. A providência divina busca seus meios. A providência divina se encarrega, ainda que seja nesse caso, de usar este tipo de instrumento, né? Aí talvez alguém até lembrando, é mesmo, Tivão, porque Deus usou até uma mula para falar com Balaão. Ele usa o que ele quiser, aonde ele quiser, na hora que ele quiser, e Deus usa mesmo. Sabe o que significa? Confiar na providência divina. Diante dessa peste que nós estamos vivendo hoje, nós podemos imaginar, ficou muito claro que não há essa diferença de classe social, de raça, disso e daquilo. Nós conhecemos pessoas riquíssimos, como um vizinho meu lá de São Roque, dono de muitas e muitas propriedades, mas foi acometido do vírus, tratou no melhor hospital, mas não adiantou muita coisa. O dinheiro não resolveu muita coisa. Nós, falando aqui desse vírus, eu recordo e até testemunho para vocês, nós invocamos muito a presença de São Roque sobre a vida deste homem aqui, meu irmão. Ficou quantos dias, tia? Internado? Quanto? 24 dias em estado gravíssimo. 17 dias entubado. E nós lá na nossa casa, lá em São Roque, Casa São José, nós clamávamos todo dia. E clamava São Roque. Nós aprendemos junto. São Roque, ele que libertou aquelas cidades onde ele passava, que ia tocando com essa... E justamente por causa do seu abandono a Deus. Por isso que entra aquele evangelho que diz, aquele que tiver a coragem de doar a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Aquele que tentar, proteger de todas as formas e tal, não e tal, ele diz perdê-la. Mas aquele que se entregar, aquele que não ter medo, e São Roque assim o fez. E nós, nesse tempo, nós devemos muito. O Brasil, o mundo, a França de maneira particular, é claro que o mundo, mas a França deveria, mas muito instituir essa devoção de maneira muito forte. Este santo que foi tão eficaz naquele tempo, até depois da sua morte. Conta a história que o carcereiro que tinha uma perna era aleijado, e para não tocar nele, porque ele tinha sido infectado, ele toca com a perna e a perna fica curada milagrosamente na hora. Aquele carcereiro que tinha um defeito, que era manco, aleijado de sua perna, toca no corpo daquele homem já morto, Só nos falta aqui, quem sabe Deus nos providencia uma relíquia de São Roque aqui, Não é tão difícil assim não, hein? A providência divina se encarrega. Imaginou nós tivermos aqui uma relíquia de São Roque? Quem sabe? Vamos confiar a providência divina que eu acabei de dizer, que se encarrega de tudo, para que nós possamos mais ainda intensificar, mas não apenas intensificar, mas confiar, acreditar, e nós fazendo o bem. Diante deste evangelho, à luz da palavra, bem-aventurados sereis vós quando vos caluniarem. Imagina São Roque voltando de volta para a terra dele. Dona Eliana. E não sendo reconhecido.
Se São Roque quisesse prestígio, reconhecimento para si, basta ele abrisse a sua camisa e mostrasse a marca da cruz vermelha no seu peito, ele seria reconhecido na hora. Mas nós não queremos fazer esse esforço de reconhecimento, porque o orgulho, a vaidade, a soberba daqueles corações, talvez tinha medo que ele resgatasse de volta a sua herança. É muito provável que membros, muitos ligados a São Roque, reconheceram antes de mandar para a prisão. Mas pode ser que fingiu não conhecer para ficar com parte da sua herança. Talvez eu possa estar falando alguma heresia, mas pode ser que não. Ninguém pode provar, porque tinha um apego demais nas coisas materiais. E ele soube viver aquele tempo no qual lhe foi confiado. E entraram para a história. Talvez ele foi ali para tocar o coração daqueles, ali talvez, como eu disse, até pobres, mas que não tinha ainda entendido o verdadeiro sentido do amor. O verdadeiro sentido de amar a Deus. Não tinha entendido completamente. A pessoa chegou, eu costumo dizer que às vezes, o chão frio de uma prisão, às vezes é o único lugar que Deus usa para falar com alguém, que fala através do pai, que fala através do colo da mãe, que fala através de todos os bens que os rodeia, que fala nas igrejas, que fala em diversas outras circunstâncias, e ele não escuta. Às vezes o chão frio de uma prisão, em muitos momentos, é a única maneira que Deus usa para tocar o coração de alguém. E eu já vi muitos testemunhos. Tem uma senhora de Embu das Artes, inclusive, ela me mandou um relato essa semana, agradecendo muito por uma oração, uma intercessão que nós fizemos pelo o filho dela, dizendo que ele estava recebendo visitas e que estava sendo tocado pela palavra de Deus. Que foi muito, mas muito evangelizado fora. É muito provável que Deus permitiu que São Roque fosse o profeta daquela prisão. Que poucos querem. Que poucos querem. Quem é que ia fazer live dentro da prisão para mostrar que São Roque estava ficando famoso? Quem é que ia fazer transmissão? Quem é que ia lá aplaudir ele? Estavam ali homens e, de repente, mulheres também, com seus corações carrancudos, machucados, como eu disse, tomados ali pelo ódio, pelos crimes que cometeram. Quem queria? Que prestígio eu teria ali dentro? Deus assim os permite quando alguém diz. Deus não está perguntando da minha capacidade. Deus só pergunta uma coisa. Tem um coração aí disponível para mim? Esse Deus só pergunta isso. E Ele continua passando hoje aqui na minha vida, na tua vida. Através de São José. Através de Nossa Senhora. Como se o seu coração fosse hoje, neste exato momento, o meu, aquela hospedaria. E quando você abre a porta, São José e Maria com aquele barrigão só dá uma olhadinha e pergunta, tem lugar para o meu menino nascer aí? Eu só quero saber se tem um cantinho disponível para o meu Jesus nascer aí. É isso. Ah, mas eu não sei. Ah, mas aqui tem uma cama, não está muito boa. Ah, mas aqui... Não, as desculpas é própria do ser humano. E Roque soube muito bem, entendeu perfeitamente essa missão. O querido Bento XVI, ainda Papa Emérito, na qual eu admiro muito, ele diz, os santos são faróis. Faróis. O que significa um farol? Para que serve um farol? Serve para clarear o caminho. São Roque, que nós celebramos hoje, ele é um grande farol. Bento XVI que diz, São Roque é um grande farol, ele é uma tocha. E está aqui, neste dia, falando para nós, vivo. Porque o próprio Evangelho de João diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós não temos dúvida de que a presença de São Roque neste lugar, nesta capela, é real. Ele fala, ele toca, ele é um farol que fala no nosso coração. E eu ainda acrescento, com a palavra de Bento XVI, os santos como farol, e aí nós podemos imaginar, já que estamos citando de maneira muito particular e especial a vida de Roque, aquele trajeto que ele fazia, talvez foi por isso que o cachorro conseguiu chegar até lá.
Talvez foi esta luz que clareou o dono daquele cão. E de muitos e muitos outros. Para que pudesse esta luz que mesmo em meio à escuridão você consegue ser guiado pelo cheiro de santidade. Por aquele odor maravilhoso. Aquela essência de fazer o bem, de fazer apenas a vontade de Deus. Então, São Roque e o desejo de fazer a vontade de Deus. Irmão Vanilson, você está falando de alguém que foi santo, e eu estou longe disso. Por que estou longe? Por que, Vanilson, estou longe? Ué, Vanilson, mas você não tomou vergonha na cara, Vanilson? Não era para você estar tão longe assim, Vanilson. Estou falando para mim. É claro que cada um de vocês certamente já está num grau muito mais avançado na espiritualidade do que eu. Que vergonha para mim! Era para mim estar um pouco mais perto. Há quanto tempo eu ouço esta palavra? Há quanto tempo o Senhor tem falado comigo de maneira muito direta? Ah, mas isso foi para os santos, para mim não. Não, é para todos. A palavra de Deus não é especificamente exclusiva para um. Você imagina Jesus e falar, não, eu vou falar aqui só para esse grupo. Não, é para todos. Todos nós podemos. Você foi alguém projetado, sonhado, desejado, arquitetado na engenharia de São José, né? Engenharia, carpintaria, porque diz que na época carpinteiro também trabalhava era também ferreiro e fazia coisas espetaculares. Nós fomos projetados no coração de Deus. E a palavra é muito clara para nós, para sermos santos. Por que eu estou tão longe assim? Que vergonha para mim. Eu quero, com a graça de Deus, chegar aqui o ano que vem e poder dizer, eu cheguei um passo a mais em direção à santidade. Eu consegui dar um passo a mais, irmãos. Louvado seja Deus, que cada um de nós podemos bater no peito e dizer, irmão Vanilson, eu também, com muita dificuldade, com muito esforço, eu consegui dar um passo na direção do céu. Pois eu posso contemplar Deus dando 10 na direção de cada um de vocês, na direção de cada um de nós. Ele espera essa atitude nossa. Amém? Amém? Acho que a máscara não impede nós dar um amém bem bonito. Essa aqui é até flexível, né? Consegui aqui. Amém? Amém? Sabe o que significa? Eu vou lutar. Esse amém de vocês eu vou conseguir. Nós estaremos aqui com a graça de Deus, louvando, festejando. E se assim Deus permitir, com muito mais intensidade, cantando glória, exaltando, festejando este grande menino, né? Eu faço questão de dizer menino só porque eu fiz toda aquela introdução da sua querida mamãe, esse menino Roque. Que o Senhor possa selar no nosso coração. Ele foi tudo isso que eu li aqui. Ele foi caluniado, ele foi perseguido. E foi por causa da justiça. E ele diz, alegrai-vos. Se isso está acontecendo contigo também, a palavra é alegrai. Porque grande é a vossa recompensa no céu. E o evangelho que eu proclamei finaliza dizendo, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Assim perseguiram Roque. Querido Roque. A gente vai conhecendo, a gente vai ficando meio íntimo. Chama de Roquinho, chama de Roque. Assim foram com ele. Que Deus nos dê a graça de ter o desejo de dizer assim, que história bonita. Bonita? Não é apenas para achar bonita. É para ser imitada. Há 705 anos nascia o menino de um milagre. Intercessão da sua mãe, devota de Nossa Senhora. Dona Libéria, como eu disse. E hoje talvez esteja nascendo aí dentro do seu coração. Um novo homem, uma nova mulher. Pelo poder da palavra de Deus. Pela intercessão de São Roque, de Nossa Senhora. Pelo Imaculado Coração de Jesus, eu saí de cena. Por último, até esse microfone, equipamento, instrumento, se eu posso dizer assim que eu serei instrumento para esse momento. Como uma senhora aqui da região de Cotia que me mandou essa semana, obrigado por gerar Jesus todos os dias no meu coração. Eu digo amém. Que você também possa ter esse desejo imenso de imitar. História bonita não é apenas para ser contemplada, é para ser imitada. Foi possível para ele, é possível para nós também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gostaria que nós pudéssemos ficar de pé um pouquinho. Nós queremos pedir a graça de Deus.
fazer uma oração pedindo a presença de forma muito intensa de São Roque para que possa nos libertar, nos curar. Que cada um de nós, como eu digo, que às vezes culpamos as autoridades, culpamos tantas e tantas pessoas, nós queremos pedir a intercessão desse grande homem, que possa interceder por cada família, por cada filho, cada filha, que sofre, que padece com esse vírus. Que São Roque possa mesmo já ir tocando, não apenas restaurando, mas colocando no nosso peito um desejo imenso de imitá-lo, de fazer a vontade de Deus. Sim, Senhor, nós clamamos agora. Nós clamamos sobre nossa cidade de Cotia. Nós pedimos a intercessão de São Roque que vem derramando sobre nós a graça de uma libertação. Adentra, Senhor, agora pelo teu sangue preciosíssimo sobre os hospitais, sobre os leitos, Jesus, principalmente de UTIs, sobre, Jesus, o coração de cada profissional da saúde, para que tenha esse desejo imenso como o Roque teve, que não tenha ali o medo de se colocar nas brechas, na zona de perigo também, mas o desejo apenas e unicamente de fazer a vontade de Deus. Vai tocando, Senhor Jesus, sobre cada um de nós presente aqui. Liberta-nos, Senhor, talvez não do vírus, Jesus, desse coronavírus, do Covid-19, mas liberta-nos do vírus do egoísmo, liberta-nos do vírus, Jesus, do orgulho, liberta-nos do vírus, Senhor, da vaidade, da mentira, da hipocrisia, que tanto nos impede, Senhor, de fazer a tua vontade. Nós queremos abandonar os teus braços, como o Roque abandonou, como nós falamos nesta pregação, queremos abandonar-nos na tua providência divina, que nunca falhou. Nós queremos confiar, Jesus, não importa os recursos que temos, a situação na qual estamos, Jesus, mas queremos confiar exclusivamente a Ti, a Tua providência, ao Teu cuidado. Intercede nesta hora, São Roque, por cada filho, cada filha presente neste lugar, por cada filho, cada filha que nos escuta aonde quer que seja. Intercede, São Roque, dá-lhes a graça de um coração de pobre, e repito, não a graça de ser pobre, mas de um coração puro, de um coração humilde, de um coração manso, que tem um desejo profundo de ser propagador da paz, para que aonde nós passarmos, que você possa dizer, ali passa um homem de paz, uma mulher de paz, que as pessoas possam ver em nós instrumentos pacificadores, iluminados pela proteção do Divino Espírito Santo, pela intercessão de São Roque, de Nossa Senhora, que celebramos hoje esta festa tão bonita. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nesta hora. Não tenhas medo, você que está aqui, você que conecta conosco, aonde você está, se abandone nos braços do Senhor. Deseja agora ser tocado, ser conduzido. Receba o toque do Senhor agora, que na nossa direção nos toca, curando-nos, libertando-nos, purificando-nos de todo e qualquer tipo de situação. Eu me entrego a Ti, Jesus, eu me rendo a Ti, eu me rendo à Tua vontade, ao Teu querer. Qual a situação que nesses dias talvez tenha te deixado abatido, que tem mexido com o teu psicológico, com o teu emocional? Qual é a área da tua vida que de repente está passando por uma noite escura, sombria? Confia agora inteiramente as mãos chagadas de Jesus, que toca sobre cada um de nós agora, pela intercessão de São Roque. Pelo poder do Espírito Santo, receba uma nova alegria neste momento, a unção do céu, a paz que vem do céu. Descanse no Senhor. Qual o melhor lugar que eu devo estar? É nos braços do Senhor. E aqui não estou falando de morte, não, eu estou falando de abandono, de confiança. Vai tocando agora, Jesus, sobre cada um de nós. Abraça, Jesus, este meu irmão, esta minha irmã agora neste momento. Este que está apresentando, Jesus, através dos seus pensamentos, histórias. Este Jesus que neste momento traz aqui o rosto da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, dos seus tios.
este que neste momento apresenta um leito de hospital. Jesus, acolhe nesta hora, pelo poder do teu sangue preciosíssimo, Jesus. Cura, Senhor. Cura, Jesus, de todo sentimento de incapacidade, de todo sentimento de medo. Jesus, nesta hora, mergulha nestas histórias, Jesus, que estão sendo projetadas no coração de cada homem, de cada mulher, que neste momento, Jesus, está vivendo esta realidade, como que traz na palma da sua mão seus projetos pessoais. Acolhe, Jesus, e abençoa no poder do teu sangue preciosíssimo. Se você puder, empresta seus lábios, sua boca. Deixa o Espírito Santo tomar conta de você um pouquinho neste momento. Deixa o Espírito Santo mover. Se for o desejo dele, possa até te transportar, possa te levar, possa te envolver. Deixa o Espírito Santo tomar conta. O Espírito Santo que conduziu toda a vida de São Roque, que possa conduzir toda esta capela, cada um de nós, você, aonde você está. Envolva você neste abraço do Espírito. Envolva você nesta brisa, nesta oração do Espírito. Vai lavando, Espírito Santo. Vai lavando de todo pensamento ruim, de toda negatividade. Vai lavando, Espírito Santo, vai purificando esses corações, estas vidas, os pais. Reza, reza você também. Você consegue, você pode, o teu corpo é templo do Espírito Santo, sim, sim, Senhor, toma conta. Imaginamos São Roque naquela caverna, orando no Espírito, louvando no Espírito. Imaginamos São Roque naquela prisão, louvando no Espírito. Imaginamos São Roque peregrino, andando pelos caminhos, cantarolando no Espírito, louvando no Espírito. Imaginamos São Roque tomando chuva, mas louvando a Deus. Imaginando São Roque recebendo o sol do meio-dia, mas louvando no Espírito, sem reclamar de nada. Mandori ala mandaria kendere la banaria la riele mondori ala mandaria.